Alô, você ligado na GFight, eu sou Marcel Alcântara e estou aqui para apresentar mais uma vez o nosso quadro Luta com a GFight, quadro semanal aí, praticamente semanal, e que hoje tem muito a falar de UFC 298, por isso, sem mais delongas, Diego, diretamente de Anaheim, dessa vez, Diego não está em Las Vegas, está lá em loco, no olho do furacão, para acompanhar o UFC 298. Tudo bom, Diego? Tudo bom, Marcelo? Exatamente, luta dessa semana, e aqui direto da Califórnia, Anaheim. Já temos muitas entrevistas no canal, confiram, por favor. E é isso, evento numerado. Vamos ver se esse evento numerado vai surpreender as expectativas, atender as expectativas, já que o primeiro numerado do ano não atendeu, de acordo até mesmo com Dana White. É isso aí, vamos lá, Marcelo. Vamos lá então, Diego, UFC 298, começando às 8h30 da noite, horário de Brasília, dia 17, né, de fevereiro, esse sábado. O card principal à meia-noite, e a gente vai falar sempre das 4 últimas lutas, 4 lutaças, pelo menos no papel, né? Esperamos que isso se concretize. Começando por Merab Dvalishvili, vamos falar Merab mesmo, contra Henry Cejudo na categoria dos galos. O Merab tem 16 vitórias, 4 derrotas, 33 anos, atleta da Geórgia, número 2 do ranking, 12 das 16 vitórias por decisão, Diego, e 9 vitórias seguidas no UFC, incluindo aí José Aldo, Petr Yan, Marlon Moraes, nomes de peso na categoria. Contra o Henry Cejudo, 37 anos, 16 vitórias e 3 derrotas, norte-americano, número 3 do ranking, campeão olímpico de wrestling e ex-campeão tanto da categoria dos moscas quanto da dos galos do UFC. Se aposentou em 2020, voltou em 2023 e perdeu para o Sterling. E aí, Diego, o que você imagina dessa lutaça? Luta super interessante, super importante para o atual momento da categoria. Tem algumas diferenças importantes a serem ressaltadas. A gente já mencionou algumas outras vezes, né, Marcelo? A velocidade com que o MMA cresce, com que o MMA se desenvolve, na verdade. Esse período que o Cejudo ficou fora pode parecer pequeno, mas a gente pode rapidamente comparar. Por exemplo, quando o Cejudo se tornou campeão dos galos, ele bateu o TJ Dillashaw. Dillashaw era um peso galo relativamente pequeno, enfim. Tanto é que o Dillashaw também desceu para os moscas, tentou, né? Fez uma apresentação, enfim, não performou tão bem. Hoje a gente vê um Aljamain Sterling, um próprio Sean O'Malley muito alto, o Sterling é pesado, o próprio Merab é pesado para a categoria. O Cejudo é um atleta baixo, de baixa estatura. O outro foi campeão na 5-7 também. Hoje no 61 é difícil, passar desses últimos anos, né, o top ali da categoria, o Cejudo já fica em desvantagem física, claro. Eu acho que isso vai pesar sim. Meu palpite é a favor do Merab. Não, claro, vamos lá. O Cejudo foi o campeão olímpico de wrestling mais novo da história dos Estados Unidos. Brabíssimo. Campeão de 2 categorias do UFC, não tem o que discutir. Na atual fase da carreira dele, depois desse tempo parado, vem de uma derrota no seu retorno ao UFC, para enfrentar um cara embaladíssimo que a gente viu nas últimas lutas do Merab, inclusive contra o Aldo, e principalmente contra o Petr Yan, força mental do Merab de nunca desistir, e ele é capaz, se precisa, de fazer uma luta chata, monótona, recheada de clinch na grade, muita força isométrica, muita força física, é capaz de ficar inclusive 25 minutos seguindo esse caminhar. E eu acho que essa diferença física vai pesar a favor do georgiano, que está super embalado, inclusive poderia até já ter disputado o cinturão, caso quisesse, ou caso tivesse batido nessa tecla, né? Mas como parceiro de treino e amigo, Sterling era campeão na ocasião, ele deixou claro que não enfrentaria o amigo. Agora, como o amigo não é mais campeão, tudo indica que se ele vencer o Cejudo, ele vai pleitear por esse title shot finalmente. Vejo uma vitória por decisão aí do Merab. Não imagino uma contundência de golpes ou algo, uma luta mais estratégica, mais pontual dos dois. O Cejudo é muito estratégico também. Acho mais uma vitória por pontos ali
mais pela vantagem física e ritmo de luta, Marcelo. Certo. Antes de falar das odds, não esquecer de você dar aquela moral pra gente, dar um like, compartilhar aí, comentar, dar sua sugestão, também acompanhar nossas redes sociais, além do YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, estamos em todas as plataformas, além, obviamente, do nosso site agfight.com. Diego, Merab é favorito, 1,43 a cada real apostado para o georgiano, e o Cerrudo fica com 2,75 a cada real apostado, uma vitória por pontos, como você mencionou, paga 1,80 a cada real apostado para o Merab e 4,50 para o Cerrudo. Realmente, das odds específicas, digamos, por decisão, por nocaute ou finalização, a mais provável, obviamente, é por decisão, até por aquilo que eu citei, né, Diego? São 12 das 16 vitórias dele na carreira por decisão. Então, a tendência é que essa luta vá até o final. Vamos seguindo agora, subindo de categoria para a categoria dos meio-médios. Geoff Neal versus Ian Garry, o brasileiro, quase brasileiro Ian Garry, contra o Neal, que tem 33 anos, 15 vitórias, 5 derrotas na carreira, é norte-americano, 8º do ranking, 9 das 15 vitórias dele por nocaute, mas vem de derrota para o Rakhmonov em março de 2023. Já o Garry, 13 vitórias, nenhuma derrota, 26 anos, é natural da Irlanda, casado com uma brasileira, fala um português, foi entrevistado pelo Diego, tá no nosso canal para você conferir, número 10 do ranking, é uma sensação do UFC, 6 lutas e 6 vitórias. E aí, Diego, o que você tem para falar dessa luta? O que você tem para falar do Ian Garry, que falou com você, que conversou? Diversos elogios aí a Chutebox, ao Diego Lima, né? Enfim, fala um pouquinho pra gente da luta e principalmente do Ian Garry. Falar do Ian primeiro antes da luta, então. Cara, o Ian ele é muito divertido. Eu já tinha entrevistado ele antes, mas dessa vez foi a primeira vez pessoalmente. Ele é muito divertido, cara. Resenha, gosta de falar, engraçado, faz piada, enfim. Gostei da vibe dele, assim. Conversei um pouco com a esposa dele também, super gente fina lá. Claro que tem o fato do Lima, o Diego Lima tava lá, né? Pô, me deu muito bem com o Diego, ele veio junto, enfim, o pessoal vê que eu me dou bem com ele, eu acho que isso ajuda sim. Mas quem acompanha as entrevistas do Garry Media Day ou para a imprensa americana, quando ele fala com a imprensa brasileira é diferente. Eu tenho essa impressão, assim, completamente achismo da minha parte, mas acho que ele se sente muito mais à vontade de falar com a imprensa brasileira e rende mais, é bem mais resenha mesmo. E foi bem, vocês podem conferir no canal. Foi uma conversa boa, a gente bateu alguns pontos, até com como ele lidou com o trash talk, né? Toda a polêmica envolvendo a esposa dele lá, que o pessoal pesou na dele, né? No final do ano passado. Ele foi bem tranquilo. Enfim, confiram a entrevista, tá bem legal. Fora isso, vamos falar da luta. Marcel, sinceramente, existe sim uma razão do porquê o Garry é uma sensação no UFC. O fato dele estar invicto, o fato dele ser um cara muito vendável, né, nocauteador, fala muito bem, se apresenta muito bem, carrega de fato um país, a Irlanda, atrás dele. Tem, claro, o número de fãs brasileiros cada vez maior por essa conexão dele com o país. Conversei com o pessoal do Chutebox, eu sei que ele também está treinando jiu-jitsu com o Demian. Cara, ele conseguiu unir coisas maravilhosas em São Paulo, né? Treinar no Chutebox e com o Demian Maia. Eu acho que em relação ao Neal, o segredo ali, acho que a chave da vitória, de como a luta vai ser conduzida, é o controle de distância. E o controle de distância do Garry é acima da média. Acho que essa é a maior característica dele como lutador. A passada de perna, a noção de não ser atingido e quando atingir, o controle de distância dele é acima da média. É importante e interessante analisar isso. Pouquíssimos lutadores chegaram onde ele chegou com tão poucas lutas no UFC, com esse tipo de performance. É difícil dele ser atingido e ele atinge com muita facilidade. Ele controla a distância da média para curta e da média para longa. Basicamente, ele escolhe quando ele vai encurtar ou quando ele vai se distanciar do adversário. É muito bonito de ver o jogo de perna dele, de fato. Inclusive,
É curioso ele treinar bastante na shootbox, né? São poucos atletas da shootbox que têm um controle de distância tão fluido. A gente vê mais galera do shootbox como o Liquette, o próprio Charles, o Lipe Detona, um pessoal que abafa muito, né? Caminha para frente, muito agressivo. O Puro Osso já é um pouco mais no controle da distância. E o Gary parece ter alinhado muito bem os treinamentos lá, com a equipe paulistana e com seu estilo natural. Tô curioso para ver, mas eu acho que o Gary é favorito por conta disso, Marcelo. Gary favorito também nas casas de apostas, que paga 1,42 a cada real apostado para o irlandês. Aliás, uma curiosidade, alguns sites das casas de apostas, quando eles colocam bandeirinhas, né, indicando de onde vem o atleta, em um deles estava o Ian Gary como brasileiro, né, que provavelmente pode dizer, sei lá, firing out para São Paulo, não sei. Mas, enfim, um deles trazia o Gary como uma bandeirinha do Brasil. Enfim, 1,42 a cada real apostado e para o Neil 2,80 a cada real apostado. Tem uma sugestão aí de como termina a luta, Diego? Pontos, acho que pontos. Acho difícil, até pelo momento, a importância dessa vitória. Por mais que ele queira, enfim, o Neil é duro demais, cara. Acho mais por pontos mesmo. Por pontos, paga-se 2,50 a cada real apostado para o Gary e 9 para o Neil. Seguimos em frente, então, Diego, vamos para a luta, grande luta esperada, agora sim, envolvendo um brasileiro de fato. Paulo Borrachinha versus Robert Whittaker. Essa luta válida pela categoria dos médios. O Whittaker, experiente, o Whittaker tem 25 vitórias, 7 derrotas, 33 anos, australiano, número 3 da categoria. Ex-campeão que vem de 2 derrotas nas últimas 3 lutas, sendo essa contra a Adesanya e Dricus du Plessis. Já o Borrachinha tem 14 vitórias, 2 derrotas, 32 anos, a diferença pouca de idade, natural de Belo Horizonte, número 6 do ranking, e vem de vitória contra Luke Rockhold. Só que essa luta aconteceu em agosto de 2022, Diego. Um tempão sem lutar para o Borrachinha, teve luta desmarcada em cima da hora, enfim, teve questionamentos com o UFC, e não luta há muito tempo. Você também entrevistou o Borrachinha, e aí, entrevistou o Whittaker também, né? Vamos ver o que você achou dos dois, e se você acha que esse tempo parado para o Borrachinha, a gente sabe que o tempo longe do octógono, da adrenalina do octógono, faz sim uma diferença, e se você acha que isso pode talvez pesar contra o Borrachinha. Sempre pode, de fato, sempre. Ritmo de luta é importante para qualquer esporte de combate. A diferença, podemos dizer assim, é que o Borrachinha, pro bem e para o mal, ele se acostumou com esse pouco ritmo de luta. Ele fez uma luta com a Adesanya em 2020, uma com o Vettori em 2021, uma com o Rockhold em 2022, passou 2023 sem lutar. Então, ele, digamos, se acostumou, né? Fez o camp para o Shimaev, então, de fato, estava treinando, chegou a fazer um camp, não é que ele está só parado. Mas esses períodos longos de inatividade, para quem assim, acompanha o Borrachinha, sabe que ele é muito workaholic, né? Então, ele está sempre treinando. Isso abre uma possibilidade de uma evolução grande, né? Quando você pode fazer um off-season, se fizer um off-season de qualidade, você consegue adquirir muito mais novas armas, ou, enfim, habilidades e recuperar o corpo de lesões, do que se você emendar 2, 3 camps num ano. Exige muito mais do seu corpo. Dito isso, ao que parece, o Whittaker, é importante ressaltar, o Whittaker fez muitas guerras, muitas batalhas ao longo da sua carreira, né? Duas com a Adesanya, 2 com o Romero, que foram bem impactantes, ou bem ficaram gravadas na memória dos fãs. Há quem diga que isso está sendo cobrado do próprio Whittaker hoje, né? Isso é normal, todo corpo tem um limite de quanto é utilizado, digamos assim, de quanto é exigido em cada esporte tem a sua particularidade. Já no esporte de combate é mais fácil de ver, digamos assim, quando existe um platô ali, ou uma mini queda de rendimento. E volta a frisar, a evolução do esporte é fundamental para qualquer análise. O MMA é muito dinâmico. Dito isso, Marcel, o Whittaker veio de uma derrota contundente, e a característica do Whittaker, o Whittaker já lutou 17. O Whittaker no 8-4, a principal característica dele é a movimentação, né? Ele traz essa base, se eu não me engano, no Taekwondo,
a lateralidade, chutes, movimentação, saída, porque é curioso porque ele não é tão grande, um dos menores, mas ele controla muito bem. É curioso isso, porque pelo fato de ele não ser menor, a gente imaginaria que ele lutaria da média para curta. Mas não, ele luta da média para longa, encurtando e já saindo, né? Porque ele tem um controle de distância muito bom. Só que isso exige muito tempo de reação e muita velocidade, que são características que com o tempo se perdem devido à idade. A gente viu isso com o Lyoto Machida, por exemplo, que era um contra-golpeador, enfim. Então, se você diminui essa vantagem da característica do Whittaker, que é o tempo de reação e velocidade, e adiciona ao fato nessa combinação de fatores o tamanho e o frame do Borrachinha, que é um cavalo para divisão, isso minimiza muito essas vantagens. Então a luta se torna muito mais equilibrada do que seria no papel se a gente pegasse o ápice do Whittaker. Então, por questão de momento, óbvio que é difícil falar momento, sendo que o Borrachinha não luta faz 1 ano e meio. Mas por todos os fatores que eu apontei, pelo estilo de luta, o Borrachinha tem a capacidade de cercar muito, muito bem, né? Eu vejo um ligeiro favoritismo do Borrachinha. Então tá aí uma oportunidade para você que gostou da análise do Diego, ou que concorda com a análise do Diego, ou que já imaginava isso também e tá na torcida pelo Borrachinha. Um motivo a mais para você estar na torcida, porque ele é o azarão nas casas de apostas. Paga-se 2,90 a cada real apostado pro Borrachinha e 1,40 pro Whittaker. Então, se você vê o cenário como o Diego vê, é uma boa oportunidade para colocar o seu dinheiro, sempre o seu dinheiro, não do amiguinho, não da mãe, não do pai, não de ninguém que não seja o seu dinheiro, que não vai fazer falta, lógico, para poder pagar a sua internet e poder continuar acompanhando os vídeos da AG Fight, certo, Diego? Exatamente, seja maior de 21 anos, né? Ou 18, não sei como é que é ali no Brasil. Hein? 18 anos já está liberado, hein? Aê. Vamos falar de cinturão, Diego. Vamos falar de Alexander Volkanovski versus Ilia Topuria. O Volkanovski, 26 anos, campeão da categoria dos penas, 35 anos, 26 vitórias, 3 derrotas, campeão dos penas, australiano, venceu 3 dos 4 primeiros do ranking da categoria, 2 derrotas para Makhachev na ocasião em que ele tentou subir na divisão dos leves. Então dá para ver que ele tá tentando circular pelo UFC aí para se manter ativo, e agora vai enfrentar o Topuria, que luta pela Espanha, apesar de ter nascido na Alemanha, tem 27 anos, 14 vitórias e nenhuma derrota, número 3 do ranking, mais um chegando aí da nova geração do MMA, 6 lutas e 6 vitórias no UFC. Diego, o que você acha? Páreo duro pro Volkanovski? Será que ele finalmente libera o cinturão dos penas? Páreo duríssimo. Inclusive tem uma estatística, para quem gosta aí de números, estatísticas e curiosidades, é algo parecido com da categoria 77 quilos, meio médio, para baixo, as mais leves, das últimas 25 lutas envolvendo atletas com 35 anos para cima, apenas uma vitória desses atletas. Quando eles pegam atletas mais jovens, né, menos de 30 anos, os atletas mais jovens venceram praticamente todas. Inclusive lutas valendo cinturão. Mas é isso, é apenas uma estatística, né? E tem muita gente que tá duvidando do potencial do Volkanovski pela derrota contundente que ele teve contra o Islam Makhachev, mas ali é um ponto muito mais um ponto fora da curva, porque se ele fez 2 lutas com o Makhachev no mesmo ano, e uma delas muita gente acha que ele venceu, né, na outra ele pegou o camp em cima da hora, substituiu o Charles Oliveira, enfim, é uma categoria de cima, o Islam é duro pra caramba. Já no 66, o Volka nunca perdeu. Ele poucas vezes foi desafiado, verdade seja dita. Ganhou do Aldo, ganhou 3 vezes do Holloway. O Volkanovski é um trator, né? Ganhou do Ortega, a gente já viu ele passar por diversos momentos em águas profundas, que a gente fala, de situações complicadíssimas,
e manteve a tranquilidade, soube reverter. Há uma diferença ali que o Topuria é um cara jovem, invicto, embalado, tá, puta, aquela confiança que é muito legal de ver, né? Quando o cara é mais jovem e tem absoluta certeza que nada pode parar ele. É muito bom ver o atleta nesse nível. Mas, cara, palpite, principalmente botar dinheiro. Volkanovski no 66 é muito. Eu não consigo apontar o Volkanovski. Não, sei lá. A partir do momento que eu assisti uma luta dele perdendo, sendo dominado na categoria 66, eu posso fazer uma análise diferente. Até que isso aconteça, Marcelo, não tem como. O Volkanovski na categoria 66, tá? Capaz de emular qualquer adversário, capaz de anular qualquer estilo que o adversário possa apresentar, tem uma condição física absurda, né? O terceiro pulmão, não cansa, bate muito forte, aguenta muita porrada, é completo, derruba, é muito difícil de ser derrubado. A gente viu o slam, como ele sofreu para controlar, derrubar o Volkanovski. E na trocação, cara, baixinho daquele jeito, a gente viu o que ele fez com o Max Holloway em 3 oportunidades. E há quem diga que o Holloway tem um dos melhores boxes da história do UFC. E o Holloway é muito maior que o Volkanovski. É um quebra-cabeça extremamente complexo e complicado. E na divisão até 66, acho muito difícil apostar contra o Volkanovski. Acredito que o australiano vença novamente. Futuro Hall da Fama do UFC, e já entra nas conversas aí de ser um dos maiores. Já briga aí com o Max Holloway e com o próprio Aldo ainda o primeiro, mas com os maiores nomes da história do peso-pena. Olha, Diego, essa é uma das lutas mais equilibradas de acordo com as casas de apostas. A casa de aposta que eu acabei consultando coloca o Volkanovski como ligeiro favoritismo, com 1,82 a cada real apostado, e o Topuria com 1,96 a cada real apostado. No entanto, eu vi até casa de aposta dando 1,90 para cada um, empate técnico. Então, muito equilíbrio para as casas de apostas. E aí, então, se você também entende que com essa pequena diferença, talvez não valha nem a pena apostar numa luta como essa, né, Diego? É o que a gente sempre fala, que quando o retorno é baixo, talvez seja melhor escolher uma outra luta que tenha um retorno um pouquinho maior, ou que seja mais certa a vitória de algum dos lutadores. Exato. Principalmente nessa luta específica é o retorno baixo, né? Quando você tem um retorno baixo, não vale correr o risco, porque qualquer golpe pode entrar, pode decidir a luta. Mas o que é curioso, eu esperava que o Volkanovski tivesse uma margem maior, sabia, Marcelo? Exato. E palpite para como vai ser essa vitória do Volkanovski, no seu entender? Fiquei eu ali pro quarto, quinto assalto. O Topuria vai ser muito perigoso no primeiro e no segundo. E a partir daí, imagino eu, condicionamento físico, a experiência em lutas mais longas, o Volkanovski vai dominar e partir, como ele fez com o Ian Rodrigues. São estilos diferentes, mas me refiro a como ele conduzia a luta. A partir do terceiro, moer a carne. É isso. Para nocaute, então, paga-se R$4 a cada real apostado pro Volkanovski. Se você entende o contrário, pro Topuria paga-se apenas 4,50 a cada real apostado para ele nocautear Volkanovski. Certo, Diego? Quer falar alguma coisa sobre os bastidores do UFC 298? Você que está aí vivendo no olho do furacão, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse evento numerado e aguardado pelos fãs de MMA? Ou a gente já pode partir para o seu desempenho no último evento? Cara, tem um ponto que os fãs ressaltaram, né? Que no Countdown, que é o vídeo que você faz acompanhando os atletas, os principais atletas, o Cerrudo meio que demite o Eric Albarracin em um dos vídeos. E aí todo mundo se perguntou, pô, vai demitir o treinador ali? E aí o pessoal que conhece mais o Cerrudo Albarracin, o pessoal sabe como os dois são midiáticos, enfim, né? Aí ontem o Cerrudo anunciou que na verdade o Albarracin nunca vai deixar de ser parte da equipe dele, enfim, aí, mas ficou meio estranho, porque parece que o Albarracin não vai ser corner do Cerrudo, mas que eles estão em bons termos. Eu publiquei no Instagram da GFight uma rápida conversa com o próprio Eric Albarracin. Ele fala que foi tudo reality TV, né, que foi feito para as câmeras, para chamar atenção, vender a luta.
Bom, de fato, o Eric estava no Brasil, fez o camp do Borrachinha, está fazendo o camp do Patrício Pitbull, então ele não acompanha o Cerrudo tão de perto. Talvez tenha rolado alguma estremecida, ou talvez uma necessidade de dar uma chacoalhada ali no camp do Cerrudo, mas fora isso, parece que a relação deles segue muito bem, sim. Então foi mais uma jogada de marketing aí que a gente, né, nós sabemos o quanto os dois são marqueteiros, meu amigo, e é isso aí, vida que segue. E essa parceria não acabou por aqui. Você falou que tinham duas coisas para... Não eram duas coisas que você ia... Isso. A segunda eu não vou... Teve um... Bom, o Media Day é uma janela enorme, sei lá, começa às 10 da manhã, acaba às 5 da tarde, muitas entrevistas, e a organização do UFC tenta fazer com que os atletas que vão se enfrentar não estejam no mesmo local ao mesmo tempo, para evitar qualquer possibilidade de que algo dê ruim, né? E ontem vai e volta, por algum momento ali na sala de entrevistas, o Topuria e o Volkanovski estavam lado a lado, inclusive lado a lado. Literalmente. Na disposição era o Topuria dando entrevista para algum canal e o Volka para a ESPN Deportes, e estavam um do lado do outro. E aí, quando terminou a dele, ele sai da sala, ele meio que interrompe a entrevista do Volkanovski. Ele tá com um buquê de flores, que ontem foi um Valentine's Day. Ele falou, vou te dar uma rosa, interrompe a entrevista, meio que provocando, vou te dar uma rosa pro Valentine's Day, porque eu vou te enfiar porrada no sábado. Aí o Volkanovski responde, não, pode dar, eu agradeço, eu sei que é Valentine's Day, enfim, durante isso rolando a entrevista, e o Carlos esperando os dois pararem de falar, assim. Tem esse clima, assim, de provocação mútua aí constante, principalmente do Topuria com o Volkanovski, mas o Volkanovski parece lidar super bem com isso, cara. Em nenhum momento eu vi ele se irritando, saindo, mas pô, o Topuria tá falando bastante, e tem que vender e tem que irritar o adversário, né? Se isso for fazer alguma diferença, por que não? É isso então, Diego. Bom, a gente passa aqui um ponto final no UFC 298, você acompanha a partir das 8h30, horário de Brasília, o card preliminar, correto? Vamos falar agora do UFC Apex, que aconteceu no fim de semana passado. Você me lembra aí os seus palpites, porque minha memória de Nemo não me permite. O Robocop venceu o Brett Tavares, o Potieria venceu o Blitzek, e o Danig venceu o André Fili, e o Jake Hammerson venceu o Joey Pfeiffer. Isso nas 4 lutas que a gente falou, Diego. Sim. Fale do seu desempenho, você que estava lá, fale como foi o evento também. Foi um evento interessante para quem é mais fã hardcore, né? Não teve nem nada muito exponencial, foi até pouca visibilidade. Era, bom, um dia antes do Super Bowl, então, até aqui nos Estados Unidos perdeu muita visibilidade, né? O Danig e o Gregory venceram por nocaute, 2 lutas que eu cravei, o vencedor. Meio que batata, né? Existia uma disparidade entre eles e os adversários. O Potieria eu apostei contra. Para manter a máxima. Perdi. Mas, pô, o Robert vacilou também, enfim. Mas é isso. E no main event eu errei também. Errei 2 e acertei 2. O Joe Pfeiffer. Mas o Pfeiffer ganhou os 2 primeiros assaltos e perdeu 3, 4, 5. Curiosamente, né? Um hype super grande em cima dele, mas quando foi levado... E isso é importante o pessoal entender, né? Quando a luta se tornou longa, as águas profundas, que eu falo aqui quase toda semana, o Championship Rounds, as lutas mais extensas, fez a diferença. A experiência do Hammerson pesou muito a favor. Ele levou um atraso legal nos 8 primeiros assaltos, conteve o ímpeto do adversário, foi minando com chutes baixos, e a partir do momento que a luta se tornou longa, os níveis se equilibraram. Jab, chute baixo, cara. Engoliu o Pfeiffer na experiência. Bela vitória do Harrison. 2-2, então, 50% de acerto. Vamos para a próxima, vamos ver se o desempenho melhora no UFC 298. Diego, muito obrigado. Voltamos na próxima semana, acredito eu. E aí seguimos com o Luta Luta. Muito obrigado a vocês pela audiência e até a próxima, hein? Valeu, Diego. Valeu, Marcel. Valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Osso.